Meus irmãos, graça e paz, Deus continue te guardando, protegendo, em nome de Jesus. Mais um momento para a nossa jornada de sempre, né? A jornada aí em 2 Crônicas. Espero que todos os irmãos possam estar sendo muito, muito abençoados em nome de Jesus com todos esses livros, né? Então que Deus continue nos guardando aí. Hoje no nosso capítulo 33, nós vemos aí o reinado de Ezequias de uma forma bonita, né? Mesmo ali com seus erros, ele se arrepende e tudo mais. E agora, no capítulo 33, começa o reinado de Manassés. Né? Versículo 1 diz: Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Só que o versículo 2 já nos diz: E ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Ele esqueceu todo o exemplo, tudo aquilo que o seu pai havia feito, né? Tudo aquilo da forma que o seu pai havia lidado com muitas questões, ele prefere olhar para as outras nações, para as nações ímpias, a qual Deus havia realmente a qual Deus havia expulsado, né, da presença dele, e ele age da mesma forma. Ele age do mesmo jeito, da mesma situação, e sabemos que o pecado diante de Deus, o afastamento de Deus, ele traz consequência. Quando nós decidimos estar distante de Deus, distante da presença do Senhor, é certo. Vamos dizer assim, quando decidimos fazer as coisas de qualquer forma, corremos um risco. Se hoje, na hora de fazer o almoço, nós quisermos fazer de qualquer jeito, sem nenhum tipo de preocupação, sem nenhum tipo de cuidado, que são os cuidados básicos, mexer com fogo, com faca, com panela quente, se eu não tomar alguns cuidados, eu corro um grande risco, né, de se queimar, de se cortar. Só que com Deus não. Com Deus esse risco, essa consequência, ela virá. Deus não vai ter essa questão. E aí o texto vai dizer que ele fez altares, ele construiu muita coisa, tudo aquilo que Deus odeia. Quando a gente chega no versículo 7, ele vai dizer: Ele tomou a imagem esculpida que havia feito e o colocou no templo do qual Deus tinha dito a Davi e ao seu filho Salomão, neste templo, em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei meu nome para sempre. Ele literalmente tirou o local onde havia sido colocado para Deus e colocou para as imagens esculpidas, para outros deuses, né, que havia feito, que ele havia mandado fazer e colocaram no lugar de Deus. A gente precisa parar e pensar: será que nessa rotina, na vida do dia a dia que nós temos tido, será que nós não temos colocado outras coisas, outras estátuas, outras pessoas, outras coisas como prioridade no lugar de Deus? Que precisamos avaliar com calma, com cuidado. O versículo 9 vai dizer que Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém, a ponto de fazer pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. O líder havia feito o povo pecar muito mais, o povo ir para um caminho totalmente diferente. Só que no versículo 10 o Senhor começa a falar: O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas não lhe deram atenção. Deus falou, como Deus continua falando, mas a questão é: temos dado atenção? Temos dado atenção? Só que aí Deus trouxe sentença, versículo 11 vai dizer que então Deus enviou o rei da Síria contra ele. E diz que trata ele como um animal, né? Viu um animal, coloca uma argola ali no seu nariz, uma algema de bronze ali, ele é puxado até a Babilônia. Quando ele chega na Babilônia preso, humilhado, ele reconhece o que havia feito. Ele entende o que havia feito. O versículo 12 diz: Em sua angústia ele buscou o Senhor. Ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus. Humilhou-se muito diante de Deus, do Deus dos seus antepassados. Nem fala que era o seu Deus, fala que é o Deus dos seus antepassados. E o versículo 3 diz que quando ele orou, o Senhor ouviu e atendeu o seu pedido de forma que trouxe de volta a Jerusalém, ao seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor era Deus. E aí ele começa agora a fazer tudo ao contrário. Ele começa a tirar tudo aquilo, porque verdadeiramente o seu arrependimento foi sincero. Nós vemos no versículo 15 e 16 que diz assim: ó, Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros, a imagem que lá havia colocado, bem como todos os altares idólatras que havia construído nas colinas do templo em Jerusalém, e jogou-as fora da cidade. Então restaurou o altar do Senhor e sobre ele ofereceu sacrifício de comunhão e oferta de gratidão, ordenando a Judá que servisse ao Senhor, o Deus de Israel.
Agora Deus se tornou o Deus de Israel. Agora Deus voltou à centralidade. Deus voltou a ser o Deus do seu povo. E quando Deus é o Deus do povo, Deus guarda, Deus protege, Deus tem compromisso. Agora, quando não, aí não tem compromisso. O tempo passa e Manassés, né, morre. Assume agora o seu filho Amon e tudo desanda. Versículo 23 vai, mas ao contrário de seu pai, Manassés, não se humilhou diante do Senhor, antes aumentou a sua culpa. Percebe como são questões de escolha. Me diz então que Amon ficou 2 anos, foi 2 anos, reinou por 2 anos, né? 21 diz Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. Ficou 2 anos muito rápido. E como ele havia se distanciado do Senhor, porque ele viu o erro. É interessante, né? Umas coisas que às vezes a gente não consegue entender. Mas ele viu tudo aquilo que Deus havia feito através de seu pai. Ele viu o lado negativo e depois o lado positivo. E ele escolhe o negativo. O que não dá para entender é que muitas vezes nós também caímos no mesmo erro. Da mesma forma. Quando oramos, sabemos o que acontece. Quando buscamos a Deus, sabemos o que acontece. Quando deixamos de orar também, não sabemos o que acontece. E muitas vezes vivemos nesse alto e no baixo. Então eu creio que esse texto nos leva a refletir mais uma vez sobre essa questão e que possamos refletir, buscando de Deus a sua vontade e a sua graça. Beijo no coração, fiquem todos com Deus em nome de Jesus.